Boa noite, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui com a nossa amiga Beth. Ela veio passar para a gente o estudo do Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 1, itens 4 a 6. Bom, e eu agradeço a todos vocês que estão inscritos no nosso canal, a todos vocês preletores, a todos que acompanham. Muito obrigado pelo carinho imenso todos esses anos com o SEAC. Deus abençoe a todos. Um beijão no coração de todos vocês, meus queridos. Muito obrigado. E eu quero dizer que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. Peço licença. Precisamos de cestas básicas, vocês sabem. Artigos para o bazar, roupas e calçados, fraldas do PLGG. Bom, o local, horário para doações, de segunda e quarta, das 19 às 21 horas, sexta, das 13 às 15 horas, na Casa Espírita de Garamond. Fica lá na Rua Bolívia, 717, o Parque das Nações, Santo André, São Paulo. Juntos fazemos a diferença. Muito obrigado, meus amigos. Beth, assim, uma observação: se não der em meia hora, você pode fazer até uma hora. Tem meia hora a mais. É uma observação que eu coloquei escrito no grupo. Tá bom? E é com você, amiga querida. Boa noite, amigos queridos. É sempre bom estar aqui, aprendendo um pouquinho mais da nossa querida doutrina espírita. Então, aqui, né, nessa parte do Livro dos Médiuns, o Allan Kardec, ao iniciar o item 4, ele já pergunta se a gente crê em Deus. Então, nós cremos em Deus, então elevemos o pensamento ao mais alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, nosso mestre amado, aos mentores do SEAC, aos nossos mentores, que nos ajudem a entender esses ensinamentos, que assim seja. Então, Allan Kardec pergunta, né, nesta parte do Livro dos Médiuns, capítulo 1, né, da primeira parte, o item 4. Credes em Deus? Credes que tendes uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? E Allan Kardec continua escrevendo. Se a pessoa não acredita em Deus, não acredita que existe uma alma, não acredita na sobrevivência da alma após a morte, é inútil ir além nas explanações, né, do que ele vai escrever aí no restante, né, desses 3 itens do Livro dos Médiuns. Seria como querer demonstrar as propriedades da luz a um cego. As manifestações espirituais, explica Kardec, são efeitos das propriedades da alma. Mas, admitindo a existência de Deus, a existência da alma, a continuidade da alma após a morte, admite-se a existência do espírito. E aí, a gente pode ir lá na Gênesis, para ver se a existência de Deus é uma verdade comprovada. Vamos ver o que diz a Gênesis, no capítulo 2. Deus é o Criador de todo o universo. Todo o universo é regido por leis perfeitas, que é o efeito. O universo é o efeito. E qual é a causa? Tem gente que fala assim, o universo surgiu por acaso. Mas Kardec escreve, uma obra de arte, por exemplo, uma bela pintura, né, Mona Lisa, surgiu por acaso? E Allan Kardec faz outra comparação. Ele compara o universo a um relógio, e Deus seria o relojoeiro. E escreve Kardec, a existência do relógio atesta, ou seja, comprova a existência do relojoeiro, a engenhosidade do mecanismo do relógio, né? Ou do universo,
lhe atesta a inteligência e o saber, comprova a inteligência e o saber do relojoeiro, ou de Deus Criador, né? Por isso, a existência de Deus é uma verdade comprovada, tanto foi revelada, né, pelos espíritos superiores, como pela evidência material dos fatos, né? Basta observar a harmonia do universo. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Nós não entendemos a natureza íntima de Deus. Os espíritos, né, dizem que nos falta um sentido. Quando chegarmos à condição de espíritos puros, nós obteremos esse sentido a mais. Mas, pelo raciocínio, por enquanto, nós percebemos os atributos de Deus. E sem o conhecimento dos atributos de Deus, Deus misericordioso, bondoso, justo, né? Seria impossível compreender a obra da criação sem entender, né, todas essas perfeições de Deus, a gente não entenderia a sua obra. Isaac Newton, observando os astros pelo telescópio, escreveu: a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isto fica sendo a nossa última e mais elevada descoberta. Olha só, Isaac Newton dizendo que a maior descoberta dele foi descobrir a existência de Deus observando o universo, a harmonia do universo. E ainda no século XVIII, Benjamin Franklin, que foi o inventor do para-raios, escreveu: achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão numa tipografia, né? Então, pega aquelas letrinhas, dá uma explosão e aí pronto, virou um dicionário tudo organizadinho. No passado, os homens não atribuíram a Deus a onipotência, né? O poder absoluto. E porque as religiões eram politeístas, tinham muitos deuses. E outros povos não atribuíram a Deus a soberana bondade, né? Como a gente vê lá no Velho Testamento da Bíblia, que Deus é colérico, é parcial, é vingativo. Mas Deus é a suprema e soberana inteligência. Ele é eterno, não tem princípio, não tem fim, é imaterial, é onipotente, ele é o poder supremo, ele é soberanamente justo e bom. E escreve Kardec, lá no livro A Gênese: a providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequenas coisas, como nas maiores, né? Deus é infinitamente bom. Essa soberana bondade nos leva a compreender e identificar a soberana justiça de Deus, que é infinitamente perfeito. Suas perfeições são infinitas, e sendo infinitos os atributos de Deus, né? A bondade, a justiça, a misericórdia, a inteligência. Não, como ele é infinito, né? Ele é perfeito, infinito em tudo, então seus atributos nem aumentam nem diminuem. Deus é único, é a perfeição infinita. E a providência é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. Deus está em toda parte, ele tudo vê, ele tudo preside, né? Governa. Mas aí a gente pode perguntar, mas como Deus, sendo tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, como é que ele vai se preocupar com cada criatura, né? Conosco, com o animalzinho na floresta, com a grama lá no campo? É que Deus fez suas leis. E todos estão sujeitos às leis de Deus, sem que haja a necessidade, né, da intervenção
incessante da providência, né? E Allan Kardec escreve que a gente pode pensar em Deus como se fosse um fluido, entre aspas, que entra no universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. E todo ser, por mais ínfimo que seja, está saturado do fluido divino. Nós estamos sempre na presença de Deus. Deus vê os mais profundos refolhos, né, cantinhos do nosso coração. Nós estamos em Deus como Deus está em nós. Jesus falou, né? Assim como nós sentimos cada parte do nosso corpo, né, a mão, a perna, o braço, Deus sente cada uma de suas criaturas, escreveu Allan Kardec. E diante de tanta sabedoria, tanta solicitude de Deus, o que nos resta? Confiar nele. E se Deus está em toda parte, por que a gente não vê? É porque a nossa visão ainda é limitada. Allan Kardec escreve que só as almas purificadas, por exemplo, Jesus Cristo, é que veem Deus. E aí ele também faz outra comparação. Se uma pessoa está no fundo do vale, e aí existe uma densa bruma, por causa dessa neblina, essa pessoa que está no fundo do vale não consegue ver o sol, mas vê uma luz difusa, né, que passa essa neblina, né, e essa pessoa fala, tem claridade, é dia, há sol. E o perispírito nosso ainda é muito materializado, esse corpo energético que faz a ligação do espírito ao corpo físico. Esse nosso espírito ainda esse nosso perispírito, ainda é muito materializado por conta das nossas imperfeições morais. E essas imperfeições morais podem ser comparadas à névoa lá no fundo do vale. As imperfeições morais seriam camadas nevoentas que obscureceriam a nossa visão. Mas cada encarnação funciona como um alambique, né? Que vai depurando as impurezas de um líquido. E conforme vamos evoluindo, é como se subíssemos a montanha, mas isso leva muitas encarnações, né? E ao longo das muitas encarnações, ou, né, comparativamente falando, metaforicamente falando, ao longo que vamos subindo a montanha, vamos progredindo, o nevoeiro vai dissipando. E no alto da montanha, o ar está totalmente limpo e a gente vê o sol, que seria Deus, né? Tudo isso é simbólico, né? E aí nós veremos Deus. Bom, voltando ao livro dos médiuns, no item 5, os espíritos podem se comunicar conosco, né? Nós que estamos encarnados? Sim, nós somos espíritos que ainda estamos aprisionados na carne. Porque aí o Allan Kardec, por que não há, o Allan Kardec pergunta, por que não há de um espírito livre, aquele que já desencarnou, né? Por que ele não haveria de se comunicar conosco que somos espíritos cativos, né? Ele é um espírito livre da carne, nós somos um espírito que ainda está prisioneiro na carne. Por que o espírito livre não pode se comunicar com um espírito ainda prisioneiro, cativo da carne? Aí é como um homem livre que vai visitar alguém na prisão e conversa com ele, né? E pergunta a Kardec, se admitimos a sobrevivência da alma, né? Ou seja, a alma sobrevive à morte do corpo físico. Por que não admitir a sobrevivência dos afetos? Ou seja, a gente amou nossos familiares e amigos, né?
que já foram para a pátria espiritual, nós nos amamos enquanto estivermos juntos, ambos encarnados. Agora que eles estão na pátria espiritual, desencarnados, avós, pais, tios, nós não iríamos continuar amando-os? Claro que sim, né? Então, os afetos sobrevivem à morte do corpo físico. E, mais, as almas estão por toda parte. E, novamente, Allan Kardec pergunta: não é natural que um ente querido desencarnado esteja perto de nós e queira se comunicar conosco? Aí, né, Allan Kardec faz uma série de perguntas, pensamentos lógicos, argumentos lógicos, né? E aí nós vamos para o item 6. E Kardec também faz uma reflexão. E quem não acredita na sobrevivência da alma após a morte, e não acredita na possibilidade desse espírito desencarnado se comunicar conosco, que prove o seguinte. Aí ele coloca uma série de afirmativas para que as pessoas que duvidam, né, da existência de Deus, da existência do espírito, da imortalidade da alma, né, da sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, que prove todas essas afirmativas que ele coloca lá no livro dos Médiuns, no capítulo 1, na primeira parte, no item 6. Então, que prove o contrário. Quem não acredita. Primeiro, que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte. Ou seja, enquanto estamos encarnados, estamos aqui, pensando, falando. E aí? Será que depois que a gente morre, a gente para de pensar? Então, quem duvida, que prove isso. Segundo, que se continua a pensar, está inibido de pensar naqueles a quem amou. Então, né, vamos supor, aqui Allan Kardec fazendo um jogo de raciocínio, né? Vamos supor que a pessoa desencarnou e ela continua a pensar, mas ela está proibida, ou não pode, ou não consegue pensar nas pessoas que ela amou. Então, aqueles que duvidam, que prove isso, né? Terceiro, que se pensa nesses, não cogita de se comunicar com eles. Ou seja, vamos dizer que a pessoa se encarnou, continua pensando, pensa nos seus entes queridos lá do plano espiritual, mas ela não pensa em se comunicar com aqueles que ficaram aqui na Terra. Então, aqueles que duvidam, que provem isso. Quarto, que, podendo estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Ou seja, se os espíritos estão por toda parte, será que eles não poderiam também estar aqui do nosso lado? Quinto, que podendo estar ao nosso lado, né, não pode comunicar-se conosco. Ou seja, ele continua, né, existindo depois da morte do corpo físico, ele continua pensando, ele continua tendo afeto pelos familiares que ficaram encarnados, e só que ele está do nosso lado, mas ele não pode se comunicar conosco. Então, quem duvida, prove que ele não pode se comunicar conosco. Sexto, que não pode, por meio do seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte. O envoltório fluídico aqui é o perispírito. E em outras partes, né, das obras da comunicação, das obras da codificação, a gente lê que os espíritos atuam na matéria, como no caso das mesas girantes, ou até, digamos, pela psicografia, pela psicofonia, atuam sobre o médium encarnado,
ou movimentando algum objeto por meio do seu perispírito. Então, quem duvida que prove que ele não consegue fazer isso, atuar sobre a matéria usando o seu perispírito. Sétimo, que, sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado. Ou seja, né? Então Allan Kardec fala, olha, as pessoas que duvidam, então provem, né? Se ele pode movimentar objetos, é, fazer levitar uma mesa, como no caso das mesas girantes, mas ele não pode atuar sobre um ser animado, ou seja, não pode influenciar o médium para enviar uma comunicação. Então, são perguntas que Allan Kardec faz para aquela pessoa que está duvidando que o espírito pode se comunicar conosco, raciocine, né? E continua Allan Kardec. Oitavo, e tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, sobre o médium, não lhe pode dirigir a mão para fazer escrever. Ou seja, né? Então, vamos dizer que aquele que duvida da psicografia, duvida que os espíritos podem se comunicar conosco através da psicografia, né? Ele sobreviveu à morte do corpo físico, ele continuou pensando, ele pensa nos entes amados, ele está por toda parte, ele está do nosso lado, o seu perispírito atua sobre a, a matéria inerte, atua sobre o médium, mas não pode fazer a mão, né, do médium escrever. E aí a gente, né, Chico Xavier, só que Chico Xavier veio muito tempo depois de Allan Kardec, né? Allan Kardec escreveu no século XIX, Chico Xavier viveu no século XX. Quantas psicografias magníficas, né? E o último argumento de Allan Kardec é o nono, que, podendo fazê-lo escrever, né, pela psicografia, não lhe pode responder às perguntas nem lhe transmitir os seus pensamentos, ou seja, ele poderia até movimentar a mão do médium, mas ele não pode transmitir os seus pensamentos, não pode mandar uma mensagem, um texto, por exemplo, cheio de conteúdo, coerente. E também, no tempo de Kardec, né, nas sessões mediúnicas lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, as pessoas que lá estavam, os médiuns, os tentadores, eles só pensavam em fazer alguma pergunta e o médium já, o espírito, lia o pensamento deles e já respondia. E aí Kardec escreve, né? Há uma questão muito importante, né? Ele escreve no Livro dos Médiuns, um pouquinho mais para frente, no capítulo 29, no item 350. Se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, melhorando a sociedade, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos, porque todas as mensagens que os espíritos trouxeram, né, que Kardec selecionou e codificou e organizou na forma dos livros, né, acabou se transformando na doutrina dos espíritos, e tem esse objetivo de educar o espírito e, consequentemente, melhorar a humanidade, pouco a pouco. E aí que vem o link com essa dúvida que as pessoas têm sobre a existência do espírito, né? Que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e mais indulgente para com seus semelhantes, mais humilde, mais paciente na adversidade. De que serve ao avarento ser espírita? Se ele continua avarento, ou ao orgulhoso, se ele se conserva cheio de si, ou ao invejoso, que, né, permanece dominado pela inveja,
Assim, escreve Kardec, poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos espíritos, mas se ninguém se melhoraria, a humanidade ficaria estacionada. O objetivo, né, de todas essas comunicações é nos ajudar a progredir moralmente. E a irmã Sidufo, no livro Laço de Afeto, psicografado pelo Vanderlei Soares de Oliveira, escreve que as pessoas presunçosas, personalistas, que conhecem as verdades espíritas, né? Há muitas pessoas assim, mas se mantêm na rebeldia. Essas pessoas solapam suas existências, né? Assim, suas existências acabam se arruinando com terríveis conflitos de culpa e desajustes comportamentais que essas pessoas mascaram com atitudes de puritanismo, né? Mostrar-se pura quando ainda não é, ou até de indiferença, né, para com os outros. Allan Kardec pergunta, né, que adianta conhecer o espiritismo e não se tornar melhor? Por isso que a irmã se fala que a gente tem que fazer continuamente uma autoavaliação. Nós, e perguntando a nós mesmos, estamos desenvolvendo o amor incondicional, sem interesse, né, de retribuição? Estamos desenvolvendo a humildade? Estamos desenvolvendo a obediência aos desígnios de Deus? Porque a rebeldia, a revolta, é uma inconformação com as leis de Deus. No fundo, é uma inconformação com a nossa colheita, né? A nossa colheita de sofrimento pelos erros que cometemos no passado. A gente errou e a gente colhe e fica inconformado. Olha só que ilógico. Se nos rebelarmos com as nossas provações, muita gente fala assim, eu estou tão cansado da vida, estou tão insatisfeito com tudo. Aí escreve a irmã Sidufo, nós vamos repetir o velho hábito de desafiar as leis da vida, né? O velho hábito, quanto já fizemos isso em outras vidas e quem sabe ainda fazemos nessa? Cada ato de inconformação nós lesamos a nossa alma. Quando a gente fica revoltado, quando a gente quer desistir, nós estamos sendo inconformados, estamos lesando a nossa alma. Então é preciso aceitação de quem somos, de como estamos, da vida, da nossa vida, mas fazer a transformação íntima. E por isso que a irmã escreve, começa agora a tua recuperação e ora a Deus pedindo forças. Tenha a humildade para isso e para de desafiar o Criador e suas leis, para a gente parar, né, de ficar se revoltando, se lamentando, reclamando. A nossa harmonia interior a gente vai conquistar quando conseguirmos nos afinar, entrar em sintonia com as leis de Deus, né? A gente reza no Pai Nosso, né? Senhor, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, né? Porque a vontade de Deus é sempre boa e justa, né? E né, nesse Pai Nosso, né? A gente fala isso. Então é preciso começar a aceitar as circunstâncias que nos cercam, assumir as coisas que ocorrem nas nossas vidas, por exemplo, as frustrações, os contratempos, doenças, assumir com coragem, com responsabilidade, até com devoção, fala a irmã Sidufo, sem reclamar, sem fugir, né, da luta de melhoria interior. E ela fala também, a gente tem que aprender a gostar do que temos, do que somos e do que fazemos.
para descobrir como amar a nós mesmos. E ela explica aqui ser, né? Ser com letra maiúscula, né? É, nós somos, então é ser. É um verbo que traduz desejo de evoluir para que um dia sejamos plenos de felicidade. Enquanto que as escolhas infelizes nos afastam desse finalismo divino, né? Essa é a nossa, é o objetivo do nosso espírito imortal, né? Um dia sermos plenamente felizes, espíritos perfeitos, relativamente perfeitos. Enquanto que o esquecimento dos nossos deveres, né, trouxe para a encarnação atual coisas que a gente fez no passado de outras vidas, ou mesmo desta, quando a gente não cumpriu os deveres, as nossas obrigações, nós acabamos trazendo para o momento agora, atual, frutos amargos das semeaduras infelizes do passado. Plantar e colher, né? A cada um segundo suas obras, conforme nos ensinou Jesus. Mas Deus nos ampara sempre. E o Espiritismo nos esclarece. Nós é que abandonamos o Pai. O Pai nunca, Pai, Deus, nunca nos abandonou. Até, né, Jesus contou a parábola do filho pródigo, que foi embora, se distanciou da casa do Pai, por livre vontade, né? Então, já que fomos nós que abandonamos Deus, né, desde muitas vidas anteriores, agora, nesse momento, nós temos a oportunidade de sentir Deus para fazer a nossa transformação interior. E para isso é importante a vigilância e a fé. Essa é a trajetória natural de regresso, né, ao encontro do ser, nós, espíritos imortais. E aí também escreve Irmã do Fogo. Existir para Deus é reeducar as nossas atitudes e amar-se. Nós, escreve ela, os espíritas, temos feito progressos consideráveis no que, né, no que tange ao amor ao próximo, à caridade dos outros. Né? Ela disse que os espíritas ergueram trincheiras do bem e da caridade. E ela continua, os espíritas, né? Temos produzido e realizado fartas semeaduras de bênçãos junto aos grupos de amor, né? Nas campanhas de solidariedade. Raras vezes, entretanto, temos sabido amar a nós próprios. Aqui a irmã está fazendo um alerta, né? E a gente faz muito de caridade para os outros e esquece de desenvolver o auto-amor. E a irmã se continua. Formou-se, entre aspas, a cultura do sofrimento, achando que nós só vamos evoluir pela dor. Que nosso passado foi cheio de crimes. Isso diminui a nossa autoestima. E acaba alimentando em nós crenças de desmerecimento, de menosprezo, né, a nós mesmos. Isso nos leva a nos desamar. E esse autodesamor impede o nosso crescimento pessoal e até o nosso crescimento grupal, né? Porque a pessoa que não se ama, ela acaba sendo um peso no grupo onde ela convive, né? E muitos pensam assim que a gente não merece ser feliz, e aí surgem cobranças intermináveis, autoflagelação, né? Assim, um castigo, né, da alma e que atrai obsessores. E isso leva àquela atitude de perfeccionismo, né? A pessoa quer fazer tudo tão certinho, ela se massacra, ou aquela atitude de puritanismo, que ela quer mostrar para o outro que ela já é uma santa. Ela fala, irmãs, perfeccionismo e puritanismo quase incontroláveis.
se torna uma auto-obsessão, uma neurose. E ela fala assim, esse autodesamor, essa falta de amor a si mesmo, nos leva, né, a pensar que nós somos pecadores miseráveis, indignos do paraíso. E Allan Kardec escreveu o aperfeiçoamento individual, né? À medida que cada um de nós evolui, nós acabamos sendo um fermento das transformações sociais. Olha a importância de a gente se amar, desenvolver as virtudes, progredir, né, no passo a passo de cada um, e nós acabaremos sendo um fermento das transformações sociais. Quando uma pessoa melhora, o grupo melhora, a sociedade melhora. E aí também, né, o Kardec se escreve, quando estivermos passando por dificuldades, por amargura, a ponto de desistir, então é preciso confiar na bondade do Pai, que nos dará o necessário para a nossa caminhada. É o que Irmã se escreveu. Sentir-se indigno da bondade paternal, né? Achar assim, não mereço o amor de Deus, né? É até um sintoma de melhora e de sinceridade, né? É assim, um sinal de humildade. Ela fala, pior seria se a gente ficasse errando novamente e, né, sempre escorregando, sem perceber o erro que cometemos. Esse incômodo, né, a percepção do erro, é um anjo vigilante na nossa consciência que nos adverte, porque vem o mal-estar, vem a culpa, né? Isso por quê? Para a gente não sucumbir outra vez na mesma invigilância. E escreve Hermance, um dia o curativo da oração, o outro a ingestão do ânimo, no outro dia a medicação amarga do enfrentamento de doenças. Teremos recaídas, febres de ilusão, dores do desapego, cansaço de ansiar pela melhora, incômodos das provações diárias, né, das dificuldades para com as necessidades básicas, por exemplo, um sono indisciplinado, tudo isso gera fadiga. Mas aí a gente aqui vai para Allan Kardec, quando ele pergunta lá no início do item 4, aqui do Livro dos Médiuns, na primeira parte, capítulo 1. Credes em Deus? Credes que tendes uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Então, é necessário acreditar em Deus e em sua bondade, ter paciência conosco, não parar de amar-nos e acreditar que somos espíritos imortais e que tudo passa. Amigos queridos, vibremos pela paz do nosso planeta, vibremos por todos os dirigentes para que busquem a compreensão, a solidariedade, o diálogo, o entendimento, a fraternidade. Vibremos por todos que estejam passando por dificuldades, estejam encarnados ou no plano espiritual. Vibremos por nossos mentores amigos, por todos os trabalhadores do bem. Vibremos por todos os tarefeiros do SEAC, lá da espiritualidade, nós aqui encarnados. Vibremos pelos nossos familiares e por nós também. E nós te agradecemos, Pai amado, por esses ensinamentos que essa doutrina maravilhosa nos traz, nos fazendo entender que somos espíritos imortais, estamos nessa caminhada rumo à perfeição e que as provas são testes, são desafios, mas que elas também passam. Então, Pai do céu, Jesus amado, ajuda-nos, Senhor, no fortalecimento, para que possamos enfrentar essas provas com muita confiança em Deus, em nós mesmos, com muita coragem, muita fé, com muita esperança. Que assim seja. Amigos queridos, uma boa noite.